Olá, gente, eu sou Amanda Costa e agora na segunda aula de Química do projeto Reinventar o Enem 2023, nós vamos ver o conteúdo sobre atomística, sobre os modelos atômicos. Vamos lá? Bom, no início, o que se falava? Se queria caracterizar, se queria definir qual era a menor partícula existente. E aí, alguns pensadores, eles imaginavam que a divisão da matéria teria um limite. Esse era o pensamento do filósofo grego Demócrito. Demócrito chamava essa pequena partícula final indivisível de átomo, do grego a, não, e toma um pedaço. Ou seja, era um pedaço que ele não tinha, divisão. Então, o que acontece? Se você pegasse um exemplo aqui, uma matéria, um cubo, e fosse dividindo ele, ia chegar num ponto que essa matéria ia ter um limite. E essa matéria que chegasse nesse limite, ele ia ter esse nome de átomo. A partir daí foram elaborados alguns modelos atômicos e eu vou trazer para vocês os principais. Então, o primeiro modelo atômico mais conhecido é o modelo atômico de Dalton. Ou seja, o que ele achava? Já que esse átomo era essa matéria indivisível, então ele imaginava que era como se fosse uma esfera, uma esfera bem rígida e bem definida, No caso, um modelo similar que é chamado o modelo de sinuca, como se fosse uma bola de bilhar ou de sinuca, que é aquela bolinha bem compacta, bem dura e indivisível. Então, esse foi o primeiro modelo. Só o que acontece? Outros pensadores, outros cientistas, no caso de Lavoisier, eles começaram a fazer um estudo dessa matéria e viram que ele elaborou essa lei da conservação da massa, ou ainda chamada lei de conservação da matéria. Você pode ver, dependendo do livro, que é usado alguns nomes. Então, eu trouxe alguns nomes para vocês se familiarizarem quando vocês forem estudar nos livros. Então, o que acontece? Esses átomos, eles, quando combinados, eles seguiam uma determinada proporção, ou seja, a matéria era conservada. Eu trouxe um exemplo aqui do carbono reagindo com o átomo oxigênio, formando dióxido de carbono. Então, ele percebeu que acontecia o seguinte: você tinha um determinado átomo reagindo com dois outros, formando, no caso, uma outra composição, no caso, uma substância, que teriam esses três átomos, tá? Isso aqui hipoteticamente, tá? Então, ele considerando que as partículas, que esses átomos iniciais e finais são as mesmas, ele concluiu que a massa deve permanecer inalterada. Então, já que a massa permanecia inalterada, a soma das massas dos reagentes era a mesma massa do produto, ele elaborou essa lei de conservação da massa. Junto com isso, teve aqui o Proust, que ele elaborou uma outra lei aqui, que era a lei das proporções constantes. Ele falava o seguinte: opa, não é só a questão da conservação da massa, mas quando se reagia um átomo com outros átomos, também tinha proporções. Ou seja, pegando o exemplo parecido aqui do carbono com oxigênio, se você colocasse um átomo de carbono reagindo com dois átomos de oxigênio, você teria uma determinada molécula, no caso de dióxido de carbono. Se você, a exemplo aqui, dobrasse essa quantidade, você também teria que dobrar a quantidade aqui nos reagentes e dobraria a quantidade de produtos. Ou seja, então ele estabeleceu essa lei de proporções constantes, ou seja, que essas reações elas se davam, entre os átomos, elas se davam proporcionalmente. Então, a partir daí, foi pensado o seguinte: bom, todos os átomos de um determinado elemento são idênticos. Ponto. Os átomos de diferentes elementos têm massas diferentes, então eles começaram a perceber algumas diferenças entre os átomos, com relação principalmente com relação à massa. Um composto tem a combinação específica de átomos de mais de um elemento, que é a lei das proporções constantes, E em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, porém, trocam de parceiros para produzirem novas substâncias, que é a lei da conservação da massa. Então, o que acontece é o seguinte: tinha esse modelo e qual foi a falha dele? O que aconteceu foi que, além dessas características iniciais que conseguiram descobrir dos átomos, eles conseguiram descobrir o quê? Que o átomo ele tinha outras propriedades, que veio junto com a descoberta da eletricidade. Esse carinha aqui, que é o Benjamin Franklin, eu acho que alguns filmes você já viu falar dele, ele foi quem descobriu a eletricidade, ou seja, ele descobriu que o átomo ele deixava de ser aquela esfera rígida e sólida para ter outras propriedades. Então tinha muito mais coisa além do que só aquela esfera rígida. Então foram feitos alguns experimentos, a exemplo aqui da ampola de Crookes,
onde alguma substância, alguns átomos, eles eram colocados dentro dessas ampolas e eles conseguiam o quê? Eles conseguiam emitir determinados raios. Esses raios aqui foram chamados raios catódicos, no qual era percebido que tinha uma parte que era negativa, tá? E tinha uma outra parte desses átomos que era positiva. Então, conseguiu ver o quê? Que aquela esfera, ela tinha algo mais além dali dentro. Inclusive, foi nessa época que começaram a surgir os primeiros televisores, aqueles tubos de televisores grandes, justamente usando esse mesmo mecanismo aqui da ampola de Crookes. Além disso, tá? Fizeram um experimento mais elaborado, que é a descoberta do elétron, foi feito por esse cara aqui, que é o Thomson, que inclusive ele foi laureado com o Prêmio Nobel em 1906. Ele fez um experimento mais elaborado, onde ele conseguiu caracterizar esses raios catódicos que eram emitidos desses determinados átomos, porque não se conhecia ainda a natureza, apenas conhecia que esses átomos, eles conseguiam, né, se eles fossem estimulados, a emitir determinados raios que foram chamados de raios catódicos. Então você tinha aqui um eletrodo, no caso o cátodo, que ele era negativo, você tinha um eletrodo positivo e você tinha essa fenda. Então você tinha a placa negativa e você tinha a placa positiva. Então conseguia ver o quê? Que esses raios catódicos eles eram desviados. Então a partir daí foram feitas algumas conclusões. Esse experimento de Thomson, quais foram as conclusões que ele tirou, né? Primeiro, ele variava os gases na ampola. O que é essa variação de gases? Eram substâncias, ele colocava substâncias diferentes, no caso átomos diferentes, e fazia esse mesmo experimento para poder comparar e entender qual era o que tinha de diferente de um átomo, né, no caso uma substância, para outro. E ele verificou que ocorria um desvio de raios catódicos, mas que esses desvios eram, primeiro, era independente da natureza do metal constituinte do cátodo e do gás existente no tubo. Isso levou a imaginar que esses raios catódicos eram formados por partículas comuns a toda e qualquer matéria. Ou seja, independente da substância ou do átomo que existia ali, esses raios catódicos, eles teriam a mesma natureza, ou seja, eram comuns em todas as substâncias, né, em todos os átomos, mesmo que ela fosse alterada. E 2, ocorria sempre em direção à placa positiva, o que sugeriria que esses raios catódicos eram formados por partículas negativas, denominadas elétrons. Inicialmente, esses modelos eram muito imaginados, eram muito teóricos, e começaram a fazer os experimentos e começaram aí sim ter comprovações científicas da natureza desses elementos. E aqui foi que foi realmente descoberto o elétron, que como ele era atraído pela placa positiva, então constatou-se que ele era de natureza negativa. E aqui surgiu o chamado modelo de Thomson, que é um modelo conhecido como pudim de passas. Então, aquele modelo de esfera rígida e dura já começou a ser modificado, porque eles descobriram que existiam os elétrons que eram partículas negativas. Só que eles imaginaram o seguinte, bom, você tem uma esfera, então ela é positiva, e dentro dela é que tem essas partículas negativas que emitem aqueles raios catódicos. Então elaboraram esse modelo aqui, chamado pudim de passas, uma esfera positiva com várias, né, partículas negativas. Bom, então depois do modelo de Thomson, outros experimentos eles foram feitos, né, e foi ampliado um pouco mais esse modelo. Que experimento foi feito? Foi feita a descoberta do próton e da radioatividade. Como assim? Foram descobertos elementos chamados radioativos, ou seja, que eles emitiam determinados raios. E que elementos foram esses? De início, o elemento mais utilizado foi o polônio. Então, a gente tem aqui o experimento chamado de Rutherford. O que o Rutherford fazia? Ele pegava esse elemento, né, o polônio, colocava ele dentro de um bloco de chumbo e abria, vamos dizer assim, um buraquinho aqui que você tinha esses raios, eles atravessavam, tá? Você tinha um feixe de partículas alfa, a gente vai ver melhor quando a gente estudar a parte de radioatividade, a parte de energia nuclear, a gente consegue ver melhor esse experimento. E esses raios aqui, eles atravessam uma placa finíssima de ouro. E aí você tem as impressões ou manchas fotográficas dele ao final, no caso do tubo, né, desse papel fotográfico aqui no experimento. Uai, professora, mas por que ele fez esse experimento?
ele viu esses elementos, né, que tinham essas características diferentes, e ele fazendo o estudo, ele constatou o quê? Que esses raios, tá? Que esses raios, o que aconteciam com esses raios? Uma parte deles, tá? Na verdade, a maior parte deles atravessavam, tá? Eles atravessavam a lâmina de ouro, tá? Aqui seria como se fosse a lâmina de ouro, onde tem os átomos de ouro, e a maioria desses raios, eles atravessavam, tá? Essa lâmina de ouro. Alguns, eles retrocediam, e uma pequena quantidade mesmo retrocedia, e outros ainda conseguiam retroceder e outros ainda serem desviados. Então, o que ele pensou? Opa, então essa placa aqui não é uma placa vazia, tem alguma coisa aí dentro. Então, foi aí que ele propôs um novo modelo dizendo o seguinte, olha, o átomo ele não é bem essa esfera não, tá? Ele tem alguma coisa no centro dele que é rígido, e a isso ele deu o nome de núcleo. E como ele viu, ele caracterizou e viu que aqueles raios daquela substância, no caso do polônio, eles incidiam e eram repelidos ou desviados com bastante força, ele subentendeu que essas partículas, aqueles raios, eram de natureza positiva. Então ele constatou que ele elaborou esse modelo, onde um átomo, ele no centro, ele tinha um núcleo que era positivo, e que essas partículas dentro do átomo, ele deu o nome de prótons, que são as partículas positivas, e que ao redor desse núcleo positivo é onde estão os elétrons, que é aquelas partículas negativas. Então, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Química em 1908, por causa dessa descoberta e dessa elaboração desse modelo, e esse modelo de Rutherford ele ficou conhecido como um modelo planetário, né? Porque o modelo era como se fosse um Sol ao centro e os planetas ao redor. Só que o tempo foi passando e algumas questões também foram surgindo. E algumas descobertas também. A descoberta seguinte ao modelo planetário de Rutherford foi a descoberta do nêutron. Porque como é que você tinha um núcleo positivo e aquele núcleo ele conseguia se manter estável, ele não se dispersava? Ou então você tinha os elétrons negativos ao redor daquele átomo e eles não eram atraídos. Então foi descoberto essa partícula aqui, que é chamada os nêutrons, tá? Os nêutrons, através dos experimentos mais elaborados de Chadwick, ele conseguiu descobrir que no núcleo, além dos prótons, haviam chamados nêutrons, tá? E que dentro desses nêutrons, os nêutrons, eles eram os responsáveis por manter esse núcleo unido, já que os prótons são partículas positivas. Então, eles eram responsáveis por manter esse núcleo unido e que ele não dispersava. Então, no núcleo foi, vamos dizer assim, modificado esse modelo, colocando os nêutrons no núcleo junto com os prótons. E aqui ao redor continuou os elétrons, né, na eletrosfera, que eram distribuídos em camadas. A partir daqui, já consegue caracterizar algumas dessas partículas contidas nos átomos. A primeira era que no núcleo existiam os nêutrons e os prótons, sendo que a massa dele, ou seja, né, o peso deles, eles tinham em torno, foi atribuído a essa massa relativa de uma unidade, esse 1 é uma unidade, uma atribuição. A carga relativa, nêutron, o nome já está dizendo, ele é neutro, ou seja, ele não tem carga. E o próton, que já foi visto experimentalmente, que ele tem a carga, atribuiu-se a carga mais 1 para dizer que ele tem uma carga positiva. Já o elétron, ele não tem essa massa, ou na verdade assim, não é que ele não tem uma massa, a massa dele é muito pequena, quando comparada ao nêutron e ao próton, e a massa dele, então, atribuída é praticamente zero. Só que a carga relativa dele é menos 1, por quê? Porque o elétron, ele é a partícula negativa. E a partir daí, começou a fazer uma caracterização maior dos elementos químicos através das questões atômicas. Então, foi atribuído que um número atômico, determinado como Z, é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo, tá? E é esse número de prótons que caracteriza cada substância. Cada substância, a gente vai ver mais adiante, cada substância ela tem o seu número de prótons específicos. Número de massa, que é dado pela letra A, é a soma do número de prótons, Z, e de número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Já que o número de massa é basicamente a massa do átomo. E a massa do átomo ela está contida no seu núcleo. Então, para um elemento químico, a gente tem que o número de massa é o número de prótons e o número de nêutrons. E aqui, quando você tem um elemento químico, é dada essa atribuição aqui. O nome do elemento, tá? Em cima o seu número de massa e abaixo o seu número atômico. A partir daí, alguns outros conceitos foram surgindo.
o conceito de elemento químico. Então, o que é o elemento químico? O elemento químico é o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico. Ou seja, se determinados átomos eles têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, eles são o mesmo elemento químico, tá? E os íons, quem são os íons? É a espécie química que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons. Todo elemento químico, ele é neutro, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, né? Ou seja, mesmo número de cargas positivas e mesmo número de carga negativa. Se essas cargas negativas, elas são diferentes do número da carga positiva, ele deixa de ser um elemento químico e ele passa a ser um íon. Quando você tem um íon negativo, ou seja, algum átomo ele ganhou elétron, ele é chamado de ânion. E ele é positivo quando ele perde o elétron, porque ele fica sendo chamado de cátion, já que ele perdeu um elétron e ele ficou, no caso, mais positivo. A gente tem um exemplo aqui do átomo de flúor, que possui 9 prótons, tá? E, consequentemente, 9 elétrons, quando ele é um elemento químico. Mas se ele ganha um elétron, ele passa a ter 10 elétrons e ele se transforma em um ânion. No caso aqui do magnésio, se ele tem 12 prótons, ele, consequentemente, tem 12 elétrons, quando ele é um elemento químico. Mas se ele perder elétrons, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais positivo. Então, ele passa a ser chamado de cátion e ficar deficiente, no caso aqui de 2 elétrons. Bom, outros conceitos que vieram surgindo antes foi o conceito de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Gente, é muito importante que vocês conheçam esse conceito, porque aparecem muitas questões, caracterização desses átomos, esses conceitos para vocês possam identificar quais são esses átomos e assim poder resolver a questão. No caso dos isótopos, são os átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, se eles são isótopos e têm o mesmo número atômico, eles são o quê? O mesmo elemento químico, ok? Então, por pertencer ao mesmo elemento químico, eles diferenciam no número de massa. Os isótopos, gente, que são mais conhecidos, são os isótopos do carbono. A gente também tem os isótopos de oxigênio, tá? No caso do carbono, você tem o carbono 12, que é o carbono mais abundante na crosta terrestre, né? Que você tem no carvão, você tem vários elementos. E você tem o carbono 13 e você tem ainda o carbono 14. Então, o elemento químico principal, sabe, gente, o isótopo mais abundante é aquele que tem em maior quantidade. No caso, o carbono 14, ele é muito usado para a questão de datação de artefatos arqueológicos. É usado porque ele é um isótopo radioativo. Já os chamados isóbaros, eles são átomos que apresentam diferentes números atômicos, ou seja, não são o mesmo elemento químico, mas eles possuem o mesmo número de massa. Ou seja, quem é esse número de massa? Relembrando que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a exemplo do cálcio aqui, do argônio, você tem o cálcio com o número de massa 40 e o argônio também. Então, eles são isóbaros porque eles possuem o mesmo número de massa. Mas eles vão diferir em quê? No número de prótons e também no número de nêutrons, tá? Prosseguindo aqui, a gente tem os isótonos, que são os átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Isótonos, a gente já pode até associar aqui, mesmo número de nêutrons. A gente tem um exemplo aqui do átomo de nitrogênio e do átomo de carbono, onde você pode ver, já que são elementos químicos diferentes, então ele tem os diferentes números de prótons. E no caso aqui, eles também estão com diferentes números de massa. Só que quando você vai calcular aqui, diminuir o número de massa do número de prótons, você vê que o número é 7, ou seja, eles têm o mesmo número de nêutrons, que é a diferença do número de massa para o número de prótons. E por último, a gente tem o conceito de isoeletrônicos. Que conceito é esse? Átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Lembrando, se num elemento químico ele tem a mesma quantidade de prótons, normalmente ele tem a mesma quantidade de elétrons. Só que o que acontece? Quando os átomos eles perdem e eles ganham os elétrons, eles podem ficar similares isoeletronicamente a outros átomos. Um exemplo aqui, você tem um átomo de sódio, que ele perdeu um elétron, o de oxigênio, que perdeu 2, e do neônio, que ele é estável e não perdeu nenhum. Então, todos eles têm 10 elétrons. Então, esses átomos eles são chamados de isoeletrônicos. Então,
De posse desses conceitos, o que foi que aconteceu com esses modelos atômicos? Começaram a se perguntar por que você tinha um modelo atômico e por que esse elétron, né, já caracterizado, esse átomo já caracterizado que tinha esse elétron, por que esse elétron ele não era atraído pelo núcleo que era positivo? Porque segundo a física clássica, toda partícula elétrica, no caso o elétron, né, dentro do modelo planetário, em movimento circular, como seria o caso dos elétrons, está constantemente emitindo energia. Ora, se o elétron segue liberando, ou perdendo, no caso, perdendo energia, e a sua velocidade de rotação ao redor do núcleo teria que diminuir com o tempo, Desse modo, o elétron acabaria indo de encontro ao núcleo, descrevendo um movimento espiralado. Como sair desse impasse? Então, segundo a física clássica, o que aconteceria? Esse elétron ele ia girando, ia emitindo energia até o momento que ele ia chegar e ser atraído pelo núcleo, que é positivo. Mas então, como explicar por que dessa estabilidade nos átomos? E aí veio o Bohr, Niels Bohr, com um princípio baseado não, no caso, na física clássica, mas na física quântica e, no caso, aqui dentro da física quântica, na mecânica quântica, que ele falava o seguinte: calma aí, tá? Calma aí. Não é bem esse tipo da física, né, no caso da mecânica aqui, que vai explicar esse processo. A gente tem uma outra parte da ciência que vai explicar melhor esse processo, que no caso ele trouxe aqui a mecânica quântica, onde ele falava o quê? Que os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número finito, né, delimitado, de órbitas circulares, de energia bem definida, que são denominadas órbitas estacionárias ou níveis de energia. Ou seja, movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron ele nem emite e nem absorve energia. Ao saltar de uma órbita estacionária para outra, é que o elétron ele vai emitir ou absorver energia numa quantidade bem definida, que é chamado de quanto. Ou seja, esse elétron ele não estava lá obedecendo à física clássica, ele estava obedecendo à quântica. E ele tinha essas órbitas que eram chamadas regiões de energia, que eram bem definidas. Então, a partir desse modelo, dessa teoria, ele conseguiu explicar o porquê que os elétrons, eles tinham a sua posição ali na eletrosfera, sem que ele caísse no núcleo. Então, ele elaborou um novo modelo atômico, que é esse modelo aqui chamado de modelo atômico de Bohr. Então, de posse de todo aquele conhecimento, o Bohr, ele adaptou, na verdade, esse modelo atômico de Rutherford, mostrando o quê? Que além desse núcleo ele ser positivo, a eletrosfera, onde estavam os elétrons, eles possuíam órbitas bem definidas. Eles não estavam simplesmente soltos ao redor do núcleo, mas sim eles estavam localizados em órbitas bem definidas. Inclusive, o Bohr ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1922. A exemplo aqui desse átomo, que tem essas 4 camadas, o que vai acontecer? Ele vai mostrar 4 possíveis saltos do elétron no átomo do hidrogênio, tá? O que ele vai acontecer? Ele está mostrando que quando o hidrogênio, no caso aqui de um elétron, ele salta de uma órbita para outra, ele emite uma determinada quantidade de energia que tem um comprimento de onda, tá? Se ele muda aqui de uma outra órbita para uma órbita mais interna, ou seja, se muda isso aqui, você pode ver que tem esse salto maior, menor e vai diminuindo. Ou seja, são energias quantizadas, ou seja, energias bem definidas. Então, essas órbitas onde os elétrons estão localizados, segundo o modelo atômico de Bohr, são órbitas que possuem energias bem definidas, onde o átomo ele emite ou absorve energia apenas quando ele salta de uma órbita para a outra. E a partir disso, os elementos químicos eles começaram a ser melhor estudados e serem caracterizados de acordo com esse diagrama aqui de Linus Pauling. Configuração eletrônica. O que acontece? Já que foi conhecido que os elétrons eles possuem, estão localizados em órbitas, foi criado esse diagrama para que localizassem os elétrons. Como é que eles estão dispostos naquele núcleo? Então, o que acontece? Cada órbita, tá? Colocado tantos elétrons por camada, você tem as camadas K, é como se fossem os orbitais K, L, M, N, O, P e Q, obedecendo uma parte do alfabeto, tá? E dentro dessas órbitas existem os chamados subníveis de energia, onde você tem o subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons, o subnível P, que comporta no máximo 6 elétrons, o D,
que são 10 elétrons, e o F, que comporta até 14 elétrons, tá? Gente, eu sugiro a vocês que vocês também vão aos livros para entender o porquê desse diagrama de Linus Pauling, tá? O nome também de cada órbita, que você vai ver que de acordo com a característica de cada órbita onde o elétron está também, é por isso que desses nomes, e também essa questão da configuração eletrônica para cada átomo. E aqui, o que a gente vai ter? Que cada átomo não, que cada elétron, ele tem, vamos dizer, como se fosse o seu endereço, né? Ele tem onde ele está, a sua camada, o seu subnível e quantos números de elétrons existem nesse determinado subnível. E depois aqui tem o modelo atômico de Sommerfeld. O que acontece aqui? Ele viu que esses orbitais, eles não eram orbitais circulares, né? Até porque quando a gente fala em orbital circular, a gente fala lá da física clássica. Ele viu que esses orbitais, eles eram orbitais elípticos, tá? Que por isso que esses orbitais também têm energias diferentes, de acordo com o comportamento do elétron. Então ele elaborou esse modelo para mostrar que os elétrons, eles não têm esses orbitais circulares, mas sim orbitais elípticos. Assim como a gente pode ver o nosso modelo, o nosso sistema solar hoje, ele também não tem essas órbitas que muitas pessoas acham que são órbitas esféricas, não são órbitas esféricas também, ok? E aí, uma questão muito interessante é que foi visto que o elétron, ele tem um comportamento chamado um comportamento dual, ou seja, o princípio da dualidade da partícula de Broglie. Esse cara aqui, ele mostrou o quê? Que o elétron, ele não é só energia e nem é massa, mas ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem energia e tem uma massa, mesmo que pequena, mas tem essa massa. Então, essa partícula, o elétron, ele tem um comportamento peculiar. No caso aqui, ele tem um movimento que está associado a uma onda característica, ou seja, ele tem esse comportamento aqui, que ao invés de ser circular, ele é variável, tá? E a partir daí, elaborou-se um modelo que é mais conhecido como o modelo atual do elétron, o modelo atômico, que é mais atual, onde a gente pode ver o seguinte: aqui no centro você tem um núcleo, aí você tem o orbital mais simples, que ele é circular, tá? No caso, o orbital S. Você tem um orbital mais externo aqui também, que ele é chamado um orbital S, que ele também é circular. Os orbitais S, eles são circulares, tá? Você tem aqui um outro, aqui você tem um orbital S, 2 orbitais S e 3 orbitais S, que eles são circulares. Mas você tem, além do orbital S, você tem os orbitais P, que tem esse formato aqui, como se fossem essas pás. Por isso que o núcleo, ou no caso o átomo, ele deixa de ser aquele modelo planetário e passa a ser um modelo mais amplo. Por quê? Porque hoje já é conhecido que o átomo ele tem essa propriedade de ser tanto matéria quanto partícula. Então, o que podemos concluir desses modelos? Então, esses modelos foi possível ver que é muito difícil de você saber com precisão onde o elétron ele se encontra, porque já que ele fica variando, né, que ele tem essa propriedade de partícula e de onda. Então, não é possível determinar a localização e a velocidade de um elétron simultaneamente no mesmo instante. Então, isso não é possível, mas é possível se ter uma noção, né, se ver pelo menos aquela região onde ele está inserido. E nessa região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron no átomo, é que foi chamada de orbital. Então, para a gente poder, vamos dizer assim, prever, né, para a gente poder ter uma noção do, vamos dizer assim, o endereço do elétron, é que vem os números quânticos, que são códigos matemáticos associados à energia do elétron, ou seja, não é associado à matéria dele, mas sim à energia que ele emite. Então, a caracterização de cada elétron no átomo é feita por 4 números quânticos, o principal, o secundário ou azimutal, o magnético e o spin. E no mesmo átomo, não existem 2 elétrons com os mesmos números quânticos, ou seja, então, se a gente for pensar que cada elemento químico, que cada átomo, ele tem a sua quantidade de prótons, ele também vai ter a quantidade de elétrons. E cada elétron, ele tem os seus números quânticos que são diferentes. Então, para cada elétron, você tem um determinado conjunto de números quânticos. E quais são esses? Vamos ver melhor. Bom, o número quântico principal, ele indica o nível de energia no elétron, ou seja, o nível de camada, o nível de orbital, ele é o mais padrão. Ele é chamado por N e ele vai de 1
até, né, de acordo com os elementos que se conhece hoje, até o número 7. Já o secundário, ele está associado ao subnível de energia. A gente viu que para cada nível de energia, né, para cada número principal, existem determinados, no caso, existem L's níveis L subníveis. Então, para o orbital S, você tem o chamado 0, porque só tem um orbital. O P, você tem o número 1, o D, 2 e o F, 3, tá? Isso são códigos matemáticos para que a gente possa entender e localizar o elétron. E continuando aqui, a gente tem um número magnético, tá? Que é determinado por M, que ele está associado à região máxima de probabilidade de se encontrar o elétron, denominado orbital. Esse aqui, eu ouso dizer que seria o mais importante, porque cada orbital ele comporta no máximo 2 elétrons. Os orbitais estão relacionados com subníveis. Por esse motivo, os valores de M variam de menos L a mais L. Ou seja, a gente já viu aqui os subníveis, os 4 subníveis, né, que são os mais conhecidos, e esses valores de L. Só que acontece o seguinte, aqui no M, você tem o quê? Um orbital, que é o 0, o subnível S só tem um orbital, e ele é denominado por 1, tá aqui a representação gráfica dele, como se fosse essa casinha aqui, esse quadradinho, tá? Ele também pode variar de menos 1 a mais 1, no caso para o subnível P, que possui 3 orbitais. Se ele possui 3 orbitais e cada orbital ele comporta 2 elétrons, então ele comporta um total de 6 elétrons. No caso aqui do subnível D, você tem variando de menos 2 a mais 2, ou seja, 5 orbitais e num total de 10 elétrons aqui no subnível D. E por último o subnível F, que varia de menos 3 a mais 2, ou seja, tem 7 orbitais, totalizando a capacidade no subnível F de 14 elétrons. E por último, a gente tem um conceito de spin, ou seja, dentro de cada orbital você pode comportar 2 elétrons. Então, como é que a gente pode diferenciar? O que acontece? Dentro desse orbital, você tem a rotação do elétron. E ele está relacionado a esse processo, que é o spin, que ele pode ser determinado por S, denominado por S, ou ms. E aí vai variar da fonte que você vai estudar, tá? E esse número quântico, ele é utilizado para distinguir os elétrons de um mesmo orbital. A um deles atribui-se arbitrariamente o valor de 1/2, tá? Menos 1/2, que é quando ele é considerado assim, um spin, né? Vamos dizer assim, ele é representado graficamente por essa setinha aqui voltada para cima. E o outro, o valor de mais 1/2, quando a setinha, né, representado graficamente, está para baixo. Sendo que o segundo elétron só entra se o primeiro estiver no orbital. Então, o orbital, quando ele está preenchido, ele fica assim, ó. Ele tem o orbital, que é esse quadradinho, uma setinha para cima e uma setinha para baixo, representando o spin menos 1/2 e o spin mais 1/2. E o que acontece, então, para a gente poder fechar aqui e poder entender? Para fazer a distribuição eletrônica dos orbitais, a gente tinha que prestar atenção a 2 regrinhas, que é o princípio da exclusão do Pauli, onde já foi falado que num orbital existe no máximo 2 elétrons com spin opostos, que é aquele menos 1/2 e mais 1/2, e a regra de Hund, onde diz o quê? Que os orbitais de um mesmo subnível são preenchidos de modo que se obtenha o maior número possível de elétrons isolados, ou seja, desemparelhados. A gente tem exemplo aqui o nitrogênio e tem como exemplo aqui o oxigênio. No caso do nitrogênio, que tem 7 elétrons, a gente vê, olha, cada orbital, ó, cada orbitalzinho aqui, até 2 elétrons. O orbital S comporta no máximo 2 elétrons, porque só tem um orbital, o S aqui também. E aqui, quando você vê no P, ele pode comportar até 3 elétrons. Mas para o nitrogênio, que tem um número de prótons, né, um número atômico 7, consequentemente 7 elétrons no elemento químico. Então, a gente, quando faz essa distribuição, a gente vê que o último elétron, ele está onde aqui? Ele está aqui no orbital 2, né, no número 2, o número quântico principal 2, no subnível P, mas dentro do subnível P ele está aqui, ó, o M mais 1, e como ele está para cima, então o spin dele é menos 1/2. Quando a gente tem, no caso, o oxigênio, que possui um número atômico igual a 8, consequentemente 8 elétrons também, o seu último elétron, tá, o 8º elétron aqui, ó, ele já vem diferente, tá vendo? É preenchido aqui, ó, priorizando, né, 2 em cada orbital,
primeiro os orbitais graficamente voltados para cima, através da setinha, e o outro, quando ele é invertido, quando ele tem um spin oposto, ele está aqui, ó. Ele está aqui no número quântico no n igual a 2, o subnível P, só que aqui, ó, ele já mudou aqui, o m igual a menos 1, porque está aqui nesse primeiro orbital, e como ele está com spin oposto, contrário aqui, o S é mais 1/2. Então, isso aqui tudo também é conhecido como princípio de construção ou princípio de Aufbau. E é muito importante, gente, que todos esses conceitos aqui, vocês não fiquem só na revisão, tá? Vocês também vá ao livro e estudem e vejam melhor como esses conceitos. Então, aqui a gente encerra a nossa segunda aula e aguardo vocês para a próxima aula.